Fala galera, Simões aqui na área. Estamos retomando o canal depois de um grande reset, depois de um tempão aí sem produzir nenhum conteúdo. Eu resolvi resetar o canal e começar do zero. E mais pra frente eu vou explicar isso. Aqui nesse vídeo eu só vou focar na nossa live session mesmo. Vou colocar um sonzinho aqui de fundo e eu espero que fique bom aí para vocês acompanharem, para não ficar muito tedioso nem para vocês nem para mim. Vamos lá. Sessãozinha de 50 centavos. Eu ainda não decidi se eu vou fazer tudo num vídeo só ou se eu vou dividir em partes. Talvez eu divida em partes Early Game, ICM e Heads Up. Talvez eu faça algumas partes só com a parte final de um jogo isoladamente, explicando as decisões, especialmente a Heads Up. Então, aproveitem e vão deixando as dúvidas de vocês aí nos comentários. E eu vou solucionando na medida do possível, tá? Tô gravando essa sessão aqui na madrugada, então eu espero que abram jogos o suficiente. A gente já teve um estouro aqui na primeira mão, isso é bem comum nesses limites mais baratos e a gente tem que estar ciente de que a gente ganha dinheiro quando os outros oponentes colidem entre si e um deles é eliminado ou passa perto de ser eliminado. Então, isso na dinâmica de ICM, né? Em MTT isso é irrelevante no começo do torneio, mas aqui para os Cities isso é um fator bem importante. Então, quanto mais dispostos eles estiverem a se atolar, mais tight nós devemos jogar. Sempre, sempre levar em conta como uma coisa estrutural do jogo, especialmente dos 9max, é que o nosso fold tem EV, tá? Nós ganhamos dinheiro foldando. Isso acontece porque toda vez que algum cara ganha ficha, essa movimentação de stacks ela acelera um pouquinho o processo da gente entrar entre os 3 primeiros colocados. Na prática, para ficar bem fácil para vocês entenderem, estou fazendo uns notes bem genéricos aqui, tá? Depois eu explico para vocês um pouco dessa dinâmica. Tava falando sobre o nosso EV de fold, né? Porque acontece o seguinte, o cara que vai ganhar todas as fichas do torneio, ele não vai ganhar todo o dinheiro. Então, toda vez que... Imagine que um desses caras aqui, ele vai ganhar todas as fichas. Se ele vai ganhar todas as fichas e não vai ganhar todo o dinheiro, então toda vez que esse cara ganha fichas, ele não está ganhando todo o dinheiro que aquelas fichas valem. E para onde vai esse excedente, né? Para onde vai o restante dessa grana? Ele vai para todos os outros oponentes. Então é isso que faz com que a gente ganhe dinheiro foldando. Agora, quando que eu ganho mais e quando que eu ganho menos dinheiro foldando? Ai, ai, foldei. Vamos lá. Quando que eu ganho menos dinheiro foldando? Quando meus oponentes estão jogando o GTO puro, ok? Essa é uma situação em que eu vou o meu EV de fold ele vai ter um EV ali próximo ao EV esperado em GTO, caso eu esteja jogando GTO. Quando esses oponentes estão jogando de uma forma mais passiva do que o que deveriam, de uma forma que vai gerar menos colisões de stack do que deveriam, então o nosso EV de fold ele acaba diminuindo, beleza? Por outro lado, a gente tem o EV futuro ou um EV implícito.
A gente tem um EV implícito em continuar vivo para continuar jogando contra oponentes que são mais fracos do que nós. Então, todos esses fatores vão influenciar nas nossas decisões, né? Quando a gente vai semizar uma mão, vai estudar ela no ICMizer, a gente percebe que aquele EV que o ICMizer mostra, ele é uma diferença entre o EV de um ou de outro. O ICMizer mostra uma opção binária, né? A gente tem muitas vezes ou chove ou fold, ou rei steel ou fold, ou call ou fold, ou chove ou fold, né? São sempre duas opções. O ICMizer ele trabalha comparando os EVs das nossas duas jogadas possíveis. É por isso que é binário, né? Não é a estratégia mais completa de todas, mas é, é um GTO simplificado, digamos assim. É um GTO manco. Um GTO que poderia ter diversas ferramentas, mas ele só tem duas para aquela jogada. Ou tem três ou quatro, mas aí a gente precisa configurar lá no programa, né? Sobre os notes, vocês vão perceber que eu não tenho ninguém marcado aqui, é, porque eu tirei o meu arquivo de notes aqui da pasta para não mostrar para vocês e para eu jogar também como se fosse a primeira vez que eu tivesse jogando no site aqui. Esse aqui não é o size que eu normalmente uso, eu só estou usando porque eu quero evitar tomar um monte de calls aqui para a esquerda. E esses caras, eles em geral são super passivos, então eu não tenho muita expectativa de abrir mini raise e tomar um tribet, sabe? Então o que eu vou fazer com todo o meu range de valor vai ser um size mais alto mesmo para explorar a passividade desses caras. E o meu pós-flop vai ser jogado de forma quase que totalmente linear. O que significa jogar linear? Significa jogar por valor, significa apostar minha parte média, significa não me preocupar muito em proteger meu range de check ou proteger meu range médio de modo geral. Sempre vou jogar as minhas mãos das mais fortes até as médias e as mais fracas em geral. Eu só vou blefar em situações super pontuais. Mais importante do que a cor do oponente é você fazer esse note objetivo sobre a jogada dele, tá? Eu tenho o botãozinho aqui de charcar os caras, mas eu vou evitar charcar, eu quero jogar um pouco pela ótica de vocês, então sem muita informação dos caras, sem shark scope, nada disso, a gente vai só jogar analisando as jogadas. Pode colocar a stack que o cara limpou, tá? Porque se um cara limpa com 20 blinds, existe a remota possibilidade de ele ser um bom jogador de MTT que veio passear aqui no CITES. E para MTT faz sentido, para XPV faz sentido a gente limpar com 20 BB. Nos 9max não faz sentido, tá? Então, mesmo com 20 blinds no button, eu vou ter 0 de limp. E isso é respaldado teoricamente, tá? Não é uma preferência minha, mas é uma questão matemática mesmo. Até então vamos jogar de forma bem tranquila, não vamos ficar blefando muito, ficar procurando pelo em ovo, né? Como se diz. Vamos jogar bem aquilo que a gente conhece como ABC. É o jogo que vai ser suficiente para vocês baterem até 7 dólares sem muito problema. É claro que conforme vai subindo os buy-ins, a gente precisa de um pouco mais de refinamento no nosso jogo, né? Não vou punir, tá? É, eu vou deixar de punir muitas mãos que estariam no meu range de open e isso ocorre pelo seguinte, vamos lá. Eu tenho todo um range aqui que tem EV e uma parte desse EV é em fazer eles foldarem no pré-flop. Eu estou considerando pelo buy-in que esse fold praticamente não existe. Então vou jogar simplesmente pelo valor da minha mão e entendendo que eu vou ter pouca fold equity no pós-flop, então eu vou ter que blefar pouco, vou ter que basicamente jogar o valor da minha mão mesmo.
sizes altos com o nosso range de valor. Eu não preciso dar raise nesse turn, eu acho. Bom, vamos lá. Esse turn aqui pode ser minha última chance de extrair bastante valor, então eu quero fazer um size ainda bem alto, sem muito problema. Ainda poderia chovar nesse as, mas eu acho que esses caras sendo tão calling station, o range deles no turn ainda aliás, o range dele no river ainda conserva alguns ases. Tá, esse daqui é o replay. Deixa eu fechar isso aqui. E esse straight aqui ele é meio complicado. Em geral, a gente raramente vai errar contra esses caras jogando o nosso range de forma agressiva, né? Jogando nossos valores de forma agressiva. Existe um equilíbrio, pelo menos pensando em GTO, sobre o dinheiro que a gente espera ganhar com o nosso range de valor, e o range de bluff é complementar a isso, ele vai ter a função de tornar nosso jogo inexplorável. Então, contra jogadores calling station, o nosso range de bluff ou nosso range complementar, seja no pré, seja no pós-flop, ele se torna obsoleto, né? A principal função dele, que é obrigar o oponente a nos pagar com range mais amplo, isso já acontece, né? Independente da forma como a gente jogar. Então, é desnecessário e é obsoleto que eu fique blefando para gerar um metagame de obrigar meu oponente a me pagar, porque ele já está me pagando de qualquer maneira. Essa forma de jogar aqui é uma forma, eu não vou dizer que é fácil, né? Porque esse esse foi um buy-in que eu lá no começo da carreira levei bastante trabalho para conseguir bater isso daqui. Eu lembro que tive um ROI bem baixo também. Eu sofri basicamente nesse limite, muito por causa dessa ótica. Eu acho que eu já estudava conhecimentos um pouquinho mais avançados do que esse 0,50. Esse bet de 1 BB quando a gente tem um pocket pair, em geral vai ser sempre call, porque eu tenho implied odds tanto para pagar pela trinca, como eu posso estar ganhando ainda de algumas coisas. E o melhor tipo de note que eu recomendo que vocês façam é descrever a jogada do oponente. Isso daqui eu acho que vai ser uma defesa bem close. A gente tem que levar em consideração que não tem ante, né, nesse jogo, então eu vou defender talvez acreditando que eu tenho edge contra ele. Até que ele me prove o contrário, ele vai ser um fish jogando nesses limites. E uma coisa importante, todo o pré-flop desses 50 centavos ele é diferente, ele é especial, ele é específico, só pelo fato de não ter ante, né? Então, dos 50 centavos para os 1,50 nós temos uma diferença muito grande assim de dinâmica. Eu posso dar check com esse Ais, eu acho que além de estar no topo do meu range, eu estou muito protegido pelo flush. E river eu vou decidir entre dar check ou betar. Agora como jogado eu jamais vou foldar isso daqui. Eu posso transformar o meu Ais em um bluff catcher e só dar check call no river provavelmente. Se ele chovar a gente vai ter um grande problema aqui.
nunca vai ser um fold teórico esse Ais-Ais, mas pode ser um fold exploitativo se a gente acreditar que ele nunca blefa, né? Aqui C-bet de 1/3 eu acho que cabe bem, nossa mão precisa de um pouco de proteção. Tem que saber que... Vamos lá. Sempre descrever as jogadas dos oponentes. Aqui eu... Putz. Ele tem um bet pot river, o que pode significar um overplay. Eu acho que ele pode ter bluffs, ele pode ter valete 10 ainda, ele pode ter flush draw de as. Uhum. Mas quando a gente vê esse tipo de jogada, em geral vai ser valor mesmo, né? Lembrando que esses jogos aqui são os meus primeiros depois de alguns anos sem pisar nesses bains. Então, provavelmente eu vou fazer algumas cagadas pela dificuldade em ler os oponentes, né? Aqui eu vou para size alto nas 3 streets, provavelmente. Ele vai ter muita coisa média para me pagar. Muito draw, muito segundo par, 2 pares piores, então não tem motivo para a gente desacelerar com esse tipo de 2 pares aqui. Essa mão pode ser um open, eu acho que vai acabar sendo bem close. E nessa dinâmica aqui, eu não sei se eu abriria contra caras do meu calibre. Eu só abriria button achando que eu tenho edge contra eles. Esses overpairs em bordo dobrado, principalmente quando tem draw, a gente tem que saber o seguinte. Quando ele tem o 8, eu não vou querer fazer um hero fold com essa dama. Então eu estou preparado para perder tudo quando um deles tem o 8. O que eu não posso deixar de fazer é deixar de ganhar dinheiro quando um deles tiver o 7, tiver 10 e 9, 10 e valete, tiver, enfim, qualquer tipo de mão para nos pagar. Esse tipo de flat aqui, ele vai ser bem deficitário no sitting goals nessa faixa de stack. E aqui eu já só vou simplificar e colocar tudo no pote mesmo. Eu acho que nesse ponto a chance deles terem um 8 é relativamente baixa. Eles ainda podem ter 9-9, 10-10, valete-valete, então não tem problema que ele tenha o 8. A minha tarefa como jogador de poker não é adivinhar que ele tem o 8 para foldar o dama-dama. Minha tarefa é cobrar de todas as mãos que eu estou ganhando, como por exemplo essa. Evitar desacelerar com o nosso range de valor contra oponentes passivos, tá? Você pegar uma mão que tem valor e que você tá com medo do bordo e em vez de betar por valor você dá check call com ela, isso significa duas coisas. Primeiro, esses oponentes eles blefam menos do que deveria. Então você dá check call. Quando você dá check e enfrenta um bet e está disposto a dar call, você está dando call só contra o range mais forte do oponente e você está deixando ele dar check com todo o range mais fraco. Está basicamente é, deixando de cobrar com as suas mãos de valor, mas você ainda está pagando para ele quando ele tem as mãos de valor. Então esse check com mãos médias ele faz cada vez mais sentido conforme esses oponentes estão blefando cada vez mais. Se eles nunca blefam, não faz sentido você nunca dar check call com a parte média ou com a parte forte do seu range. Você tem que sempre colocar um preço para sua mão, dar o call, aliás, você cobrar esse preço, né, segundo o valor da sua mão. Aqui eu só vou chovar mesmo, vou fazer a jogada mais simples. Eu sinceramente não sei se eu devo chovar ou fletar pelo fato de não ter ante, o pote é menor, eu posso querer jogar o valor dessa mão. Se é um cara bem tight abrindo, eu com certeza posso dar só call. Mas esse é o cara que puniu 2 limpers, fez um size correto. Então ele deve ser, é possível que seja um dos regs aí do field. Em teoria o meu Ice Valete não toma call de muitas mãos piores, mas algumas vezes faz parte a gente ter que chovar uma mão dessa. Isso daqui talvez num jogo com ante possa ser um chove, mas
Sem ante eu nunca vou chovar. Que eu vou defender meu backdoor. Eu tenho o Dama High, que pode ser bom também. É, isso daqui a gente tem um problema com essa mão. Eu não me vejo pagando isso daqui. Eu acho que só contra um jogador que dá haste com tudo aquilo que deveria, talvez eu possa pagar. Eu vou charcar ele só por curiosidade. Eu tô mais foldando isso daqui. É bem um hero fold mesmo. Ai, ai. Foldei. E aqui é um spot infeliz pra nós, porque nós temos o Bluff Catcher contra um cara que a gente não tem certeza se bleffa ou não. Uhum. Olha como eles são passivos, né? Ele faz o tribet para um size muito menor do que deveria, beta flop turn e vai de provavelmente check call no river. Então é uma jogada até bem tight. Só fold. Eu não tenho certeza, mas acho que isso daqui não vai entrar no nosso range de chove. O prêmio por chovar em um pote que não tem ante é um prêmio muito menor. É claro que se vocês forem semizar, vocês vão ver que existe uma diferença muito grande entre o range de call do oponente quando existe ante em relação a quando não existe ante. Então é mais ou menos assim. Eu tô jogando sem ante, então eu espero chovar um pouco menos, mas em teoria eu espero tomar um pouco menos de call, então não preciso chovar tão tight assim. O problema é que esses oponentes não sabem dar call mais tight pelo fato de nós não termos ante, então eu tenho que jogar ainda mais tight contra eles nos meus choves. Aqui eu vou só chovar, meu range se constrói de forma bem linear. Eu ainda posso fazer 3x com topo sem problema nenhum. Fold. Essa mão, na minha opinião, vai ser um open fold. Pode parecer contraintuitivo para vocês, mas eu tenho 90%, 95% de certeza de que, pelo menos em teoria, né, esse Ice 2 off não entra no nosso range de open. É de novo pelo fato de não ter ante. Esse 10 valete é um spot bem chato. Claro que eu não vou dar o call. Eu me referia a isso daqui chegando em gap. Eu sentiria vontade de chovar, mas eu acho que não dá. Eu acho que nosso range de chove não encontra essa mão aqui ainda. Uhum. Esse cara foi um que puniu o Limper corretamente. Ele tá fazendo um raise. Eu vou chovar nele. Eu acho que vai ser um dos poucos oponentes que eu posso haste lá. Tô jogando mais tight aqui de novo com a justificativa do ante. Também porque eu acabei de hastelar ele, então eu posso esperar que, se ele é um reg, ele já me charcou, ele sabe que eu sou reg também. Aqui eu não posso chovar quando dois caras limparam. Então eu deixo de chovar esse Size 9 também porque eu não tenho muita certeza. E para ser bem honesto com vocês, eu não vou colocar essas mãos no solver, não vou ICMizar, não vou fazer vídeo explicando as diferenças entre os formatos, nada disso. Porque esse é um buy-in que nós temos que bater jogando de forma bem exploitativa e jogando aquilo que a gente sabe, né? Então, se você está sentindo dificuldades no 0,50, você precisa de um estudo de base, né? Você precisa aprender coisas bem básicas assim ainda. Então, não faz muito sentido entrar em estudos avançados nesse formato que é super específico. Esse cara aqui é limper,
Então, será que faz sentido eu ficar dando check contra ele? Provavelmente não, ele já mostrou que é passivo, né? Eu sempre faço um charminho antes de atolar mãos de valor, isso pode confundir os caras um pouquinho. Esse Ás 8 eu acho que eu posso chovar ele, tá? Eu não tenho certeza. Quem de vocês for regular desse limite aqui, ou estiver estudando, estiver ICMizando, se puder colocar as soluções para algumas mãos dessas, seria bem interessante para as pessoas que estão assistindo e não têm acesso a isso. Eu não vou fazer, sinceramente, não vou ficar ICMizando mão desse formato, a não ser que seja para mostrar para vocês mesmo. O que a gente não quer é se conectar com esse field. Eu acho que é um erro a gente fazer um estudo que faz o nosso jogo entrar no level desse limite. Eu acho que isso é um erro, talvez grosseiro até. A gente quer fazer um estágio aqui de menos de 1000 jogos nesse buy-in para já subir assim que puder para os 1,50, onde o jogo começa de verdade, aonde tem ante, aonde não só pelo fato de ter ante, mas pelo fato de que dos 1,50 para os 3,50, para os 7, para os 15 é a mesma estrutura, né? Então é essa estrutura que vai ser a mesma nos jogos mais caros, é essa estrutura que nós queremos jogar ela o quanto antes. Esse cara parece ser um regularzinho. Eu vou dar open. Aqui era call, cara. Aqui eu me expliquei. Uhum. Se é um fish jogando aqui, eu acho que eu só chovaria esse 8-8 sem muito problema. Aqui eu vou dar call pelas odds. Fazer o quê? E os caras gostam bastante de limpar, né? Isso é bem curioso. Não vou blefar. Quando ele limpa e não beta, ele vai ter muito ace high. Eu posso dar um bet suicida nesse river porque eu quero ver o ace high dele só pra provar meu ponto mesmo. Eu acho que ele vai dar call de as. Ele foldou. Eu não acho que ele seria capaz de foldar um ace high, então a gente faz um note mais ou menos assim. Limp, mas under bluff, pós, mas fold river. Ele limpa e não blefa, né? Então é essa a informação que a gente quer. Esse Ace 6 eu acho que não entra. Parece super tight essa forma de jogar, mas a gente tem que ver o seguinte. Olha o ritmo com que esses caras vão caindo do jogo, né? Eles caem muito, eles caem mais do que deveria. Isso é obviamente ruim para eles e bom para nós. Então, tudo que a gente precisa fazer é esperar que venha uma mão que componha o nosso range de valor, então a gente extrai valor. Esses caras estão com a carteira aberta, então não preciso fazer nada muito sofisticado, não preciso inventar muita moda, só preciso jogar meu jogo ABC por valor. É claro que em limites mais altos já não dá pra gente fazer isso, né? C-bet com segundo par nesse tipo de bordo, principalmente quando o cara é passivo, eu vou C-betar contra ele e provavelmente eu estou disposto a foldar contra um check raise, mas não tem problema, nossa mão precisa de proteção nesse bordo aqui. Pera aí, isso daqui acho que é o replay.
Esse 8-8 eu acho que eu posso chovar ele. Eu acho que vai ser a melhor jogada. Quando eu dou open, eu ainda tomo call aqui de algumas mãos que eu realmente não quero jogar fora de posição contra elas. Eu chovo, minha mão tem EV, mesmo que seja um EV meio close, mas eu não vejo problema não. Ahn, eu posso tentar isolar. Eles dão call, né, galera? Eles gostam muito de ver um flop assim. Aqui eu acho que eu tenho EV em chovar. Ahn, se eu acredito que o range dele se constrói de modo linear e se eu acredito que ele não blefa, eu tenho que dar raise aqui. O clique é mais do que suficiente. Ele ou ela, né? E aqui a gente vai pro chove. Eu acho que já não tem mais fold quando ela faz isso. Vai ter as, né? Ou flush draws. É possível que ela tenha flush draws. E a jogada do call com a Easy Rei é terrível, né? Uhum. É. Conhecendo o que eu conheço do range desses caras, eu acho que a gente tem que foldar essa situação aqui. Se colocar no IC+, era aquele Ice 4 muito provavelmente vai ser um call. Quando a gente tá comitado assim, ou quando a gente tá muito pequeno, é muito comum esses caras ficarem expandindo absurdamente o range deles para tentar nos matar. Então, você vai estar com 2 blinds, você vai ver a mesa inteira limpando só pra te matar. Isso acontece bastante, a gente não tem que se frustrar por causa disso, porque o mesmo vai acontecer quando o outro cara tiver com 2 blinds também, né? Então, a gente meio que empata nessa situação. É, eu não vou reestilar esse Ice Valete. Não vou mesmo. Eu acho que na bolha contra o cara que tá maior do que eu não tenho EV e eu acho que ele abre um range forte assim. Eu acho que ele não sabe foldar um Ice Dama, por exemplo, que ele deveria foldar. Então, não tem necessidade. O nosso jogo é tight mesmo. Faz parte da nossa adaptação a essa dinâmica aqui. Eu estou jogando de uma forma extremamente explorável, totalmente fora do meu jogo padrão. E eu acho que essa é a forma correta de lidar contra esse field. Bom, e aqui se essa pessoa está jogando várias telas, eu vou assumir que ele é um regular desse limite. Então, ou ela, né? É regular desse limite, então eu posso aplicar as jogadas que dependem do fold, né? Isso daqui pra mim é só fold, eu não daria esse call. Isso daqui pode ser um chove, mas eu não acho que a gente vá fazer isso contra esse field. Pode ser um chove teórico, talvez. Aqui é uma situação bem chata, né? Porque não é a primeira vez que ele faz 3x. Eu posso defender, eu posso transformar minha mão em bluff. Ah,
pelo fato dele já ter feito isso, eu vou transformar minha mão em bluff e vou chovar. Esse pote vale bastante e tem que saber que quando eu reestilo esse dama 10, significa que eu estou preferindo blefar ele para puxar o pote do que jogar o valor dele no pós-flop. Aqui eu só vou chovar, eu preciso desse tipo de mão para proteger o meu range. Eu ainda não tenho certeza se essa pessoa é reg ou não, né? Eu tenho só um indício até então. Então ainda vou chovar mãos fortes, né? Contra um cara muito bom, que vai me reestilar polarizado, eu devo dar raise com esse Ás Valete. E não limp. Limp eu acredito que não. Isso aqui pode ser um chove, pode ser um open. Eu acho que eu prefiro dar open. Talvez nem tenha EV em chovar. Não vai fazer muito sentido dividir essa live em várias partes, porque não tivemos a nossa melhor runada hoje. Isso daqui pode funcionar como open raise, mas eu não quero pegar todas as mãos que eu posso dar open raise e dar o open raise. Eu quero mixar e quero foldar uma boa parte delas. E sendo bem honesto, eu não sei como se constroem os ranges nessa situação em que nós não temos ante. E esses jogadores aqui, para nossa composição de range, eles são basicamente agentes do caos. Eles adicionam um fator de aleatoriedade que torna bem difícil da gente jogar de forma teórica ou jogar tendo certeza da nossa jogada. Então, na dúvida, eu sempre vou fazer a jogada mais tight, a jogada mais segura, a jogada que compromete uma menor parte do meu stack. E isso ocorre pelo seguinte: aquilo que eu falei com vocês no começo da gravação, de que o nosso fold ele tem EV e esse EV ele é dito pela qualidade dos nossos oponentes e é principalmente pela qualidade deles, né? Pelo comportamento deles, pela probabilidade que existe de eles colidirem o stack uns com os outros, né? Então eu acho que o fator mais importante nisso tudo vai ser o meu edge. A gente tem que pensar o seguinte: se eu me inscrevesse nesse torneio exatamente agora, nesse momento, com esse stack, eu espero a longo prazo ter um ROI positivo nessa situação, certo? Se eu pegasse e pagasse exatamente o valor que meu stack vale agora, se eu pagasse esse valor para entrar nesse jogo agora, eu esperaria ter ROI positivo. Isso significa o quê? Toda vez que eu foldo um spot ou que eu deixo de reestilar, enfim, que eu faço a jogada mais tight e mais segura, como por exemplo não fazer nada nisso aqui, só foldar, eu estou ficando vivo para a próxima mão com o mesmo stack. E esse stack ele tem uma expectativa positiva de ganhar dinheiro. Então eu acho que essa é uma justificativa muito boa para a gente fazer jogadas super tights mesmo, quando o nosso edge é muito grande, certo? Então você não precisa ser tão bom assim, mas quando você percebe que os caras são muito ruins, né? Aqui, espera aí que eu só liguei o HUD para poder ver quanto que estava o meu EVBB na sessão. Esse cara aqui ele já veio me dando raise várias vezes, é, 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 eu lembro, né? Acho que pelo menos 2 vezes antes ele deu raise. Então eu vou fazer alguns tribets. Agora, eu vou pegar valete 10 e tribetar ele? Nunca. Esse valete 10 eu vou dar call, porque se eu acho que esse cara tá abrindo muito, então ele abre valete 8, valete 7, valete 6. Ele abre 10 e 7, 10 e 8. Ele pode abrir mãos lixo também.
De novo é uma mão que eu quero chovar para proteger o meu range. Eu não vou me preocupar em jogar de forma GTO contra esse cara. O GTO disso daqui é a gente fazer um mini raise, tá? Mas eu vou rasgar a teoria. Eu não tenho certeza que esse cara é regular. Mesmo que ele seja, ele não vai saber pegar e chovar um Ice 2 off, um Rei 5 suited, esse tipo de mão. Ele vai chovar linear. Então eu pego o 8-8. O Valete Dama Suited é melhor para reestilar do que essa mão aqui, por incrível que pareça. Pela composição do range de call dele. Eu vou deixar passar de novo esse spot. É meio contraintuitivo porque a gente faz jogadas muito tights, como o fold do 6-6, e jogadas muito agressivas como esse open. Mas a gente vai jogar tight nas defesas e menos tight nas agressões. Ou seja, eu vou agredir muito e eu vou estar disposto a foldar muito também quando eu for agredido. E olhem como isso vai criando um fluxo natural aqui de trazer as fichas para o nosso stack, né? A gente realmente não precisa envolver e não deve envolver uma grande parte do nosso stack em qualquer jogada que seja, a não ser quando a gente tiver muito valor. Então eu vou colocar dinheiro no pote conforme a equidade mesmo da minha mão, não tem muito mistério. Quando tem um cara muito menor do que nós, essa é uma das situações em que pode fazer sentido a gente dar uns walks para ele, especialmente quando a gente não tem certeza se a mão tem EV de chove. Então aquele valete 4 eu não tenho certeza se eu posso chovar valete 3. Se eu não tenho certeza se eu posso chovar ou não, eu deixo passar, deixo ele ganhar um pouquinho de fichas, não tem problema. Nós ainda vamos ficar numa situação super confortável, né? Esse cara aqui parece ser meio agressivinho. Em teoria, ele não era para estar defendendo quase nada que conecta com esse bordo, mas eu não acho que eles são capazes de foldar qualquer connector aqui. E aqui como jogado eu devo betar com certeza. Eu tenho Ice Rei jogando assim, eu tenho Rei Dama. E meu size vai... Meu size pode ser alto. Acho que 2/3 vai ser o size correto. Se eu der Open Raise, eu tenho que dar Open e foldar pro SB, e eu não quero fazer isso. Eu já tenho Ice 7, Ice 8, Ice 9 para fazer isso. Eu tenho todas as Broadway Suited, as piores, né, para dar Raise e Fold ali. Então eu prefiro chovar o Ice 10. O Raise cabe também. Tudo isso que eu falo sobre não colocar todo o nosso stack no pote, isso vale para as nossas mãos de bluff. Mas quando eu tenho uma mão de maior valor, eu realmente quero tá disposto a colocar todo o meu stack no pote. Eu quero dificultar a vida deles, eu não quero permitir que eles deem call com mãos piores e acabem realizando a equidade deles.
Isso aqui pode ser um chove, mas eu não tenho certeza. Acho que eu acabaria chovando mesmo. Vamos lá, né? Bem tranquilo. Bem tranquilo chovar isso daqui. Eu já deixei passar vários button e isso aqui é um pouco light demais, mas como eu já tô jogando uma estratégia bem tight, eu espero que esses caras estejam atentos a respeito disso e saibam foldar bastante aqui. Esse 4-4 eu acho que em teoria não é chove contra o raise dele, porém ele tá dando muito raise fold, então eu acho que ele pode fazer isso com Broadways, né? Ele também vai dar muito raise fold, vai dar raise call com mãos que a gente tá flipando, o que não é correto, tá? Ele não deveria pegar rei dama, rei valete, esse tipo de coisa e dar raise call, ele deveria só chovar. E ele não limpou ainda, me parece, ele só jogou em raise o range dele. E isso eu considero correto, tá? Eu considero melhor construída uma estratégia que a gente joga toda ela em raise ao invés de jogar em limp ou jogar mixado. E vamos lá, vou diminuir o volume aqui do nosso som para a gente focar no heads up. Esse ante aqui ele é ínfimo, né? É bem pouco, então eu vou jogar isso daqui quase como eu jogaria um heads up de spin. Esse 8 e 7 ainda é bem chove, acho que é bem tranquilo. Vai ser bem interessante cravar isso daqui e recuperar pelo menos uma parte do nosso investimento. A gente pode construir uma estratégia 100% jogada em limp, ou dividida entre limp e chove, ou dividida entre limp, chove e raise, ou colocando só raise e chove sem limp. Depende muito. Depende muito de qual tendência nós estamos tentando atacar, né? Acho que tentando atacar as tendências do field, eu devo dar limp por trap com um range razoavelmente restrito. Eu devo pegar tudo aquilo que é forte, mas que é vulnerável, como 9-9, 8-8, essas coisas, e provavelmente dar raise. Ice Rei, Suited, Ice Dama Suited, provavelmente dar raise também. E limpar a minha parte baixa do range, aquilo que for mais fraco, as mãos lixo mesmo, a gente limpa, a gente tem odds muito boas no SB. Tenho 24% de odds, então esse é um tipo de mão que eu não posso foldar nunca. Nem, acho que nem com 8 blinds a gente pode foldar, ou a gente chova ou a gente limpa. Esse cara aqui tem bem pinta de reg. Pela forma como ele tá jogando, ele tá bem agressivo, eu não vi ele fazendo cagada ainda. Isso não significa que eu vou jogar GTO contra ele, tá? Um regular desse limite, eu acredito que vai ser um cara que ainda vai ter muitas tendências. Como eu tenho também, eu tô over-CBetando contra ele, por exemplo. Então, se ele é um cara muito bom e bom de analisar perfil, ele vai começar a me dar muito check raise, muito float. Ele vem chovando
alguns limps nossos, então esse 9/9 que eu daria raise contra um Donkey, contra ele eu vou limpar. E a gente joga esse 9/9 como se fosse um top pair. Ele é capaz de chovar, então quando vem um board do As e eu limpei, se ele não chovou, eu excluo quase todos os ases da mão dele. E quando tem dois ases no bordo, isso diminui consideravelmente a chance ainda dele ter. A gente joga esse 9/9 como se fosse um top pair mesmo. Eu vou checar esse rei só pelo valor dele. Esse cara aqui parece bastante ou razoavelmente agressivo. Eu quero tentar levar para o showdown esse King High. E a essa altura, como jogado, eu acho que eu não posso blefar o River, porque se ele tem um 9, ele já não folda mais. Então, nossa opção mais barata é só dar check mesmo. Eu preciso dar check com isso daqui para fazer slow play, será? Eu acho que não, né? Acho que não, porque eu já estou seguindo uma estratégia de limpar tudo e CBtar tudo. Então, quando eu tenho valor, eu tenho que CBtar também, senão minha estratégia não faz sentido. E se ele for um cara minimamente que está prestando atenção na dinâmica, ele sabe que eu estou CBtando bastante, ele não vai foldar um 7, não vai foldar um 9, não vai foldar um draw. Ele pode até blefar algumas mãos dessa. Draws, né, principalmente. Isso aqui foi um replay que eu abri sem querer. Quando o nosso oponente está chovando muito, isso significa que ele provavelmente está chovando as mãos fortes dele. É difícil ele chovar muito, chovar com uma frequência alta e colocando muitas mãos fortes no range de limp, certo? Então quando o cara chova muito, eu vou atacar os limps dele. Quando ele limpar, eu vou chovar muito e vou chovar mãos fracas, vou chovar rei 2 off, por exemplo, nessa stack. E ele vai foldar muito, ele só vai ter o topo para fazer trap e tudo aquilo que é forte e médio, ele deve estar chovando no pré. Isso também vale para quando eu limpo e ele chova. Ele está agredindo bastante, então eu eu espero que ele tenha um range de check razoavelmente capado. Pode parecer que a gente está sendo explorado quando a gente limpa muito e folda para os choves dele, mas olha o stack dele e olha o nosso, né? É basicamente o mesmo do começo do heads up e a gente não recebeu nenhuma mão muito forte ainda. Nessa stack eu vou começar a acelerar uma frequência bem mais alta de chove. Se ele é um cara que chova muito pouco contra o nosso limp, eu posso considerar limpar esse 10/9 sem problema. E aqui vai ser, espero que seja a mão derradeira, né? E contra esse cara especificamente, eu acho que esse combo aqui vai ser um call. Contra um fish, eu nunca daria call. Nosso 7/8 tem, com certeza tem 40% de equidade. Contra essa mão forte a gente tem 40, né? Então contra todo o range dele, a gente vai ter ainda mais. Não foi o nosso dia, ele recebeu mãos, mas eu acho que foi bem jogado esse heads up, não dava mesmo para fazer muita coisa diferente. Vou fazer um breve levantamento da sessão agora para ver algumas estatísticas.
Ahn, Vou colocar na tela já já para vocês verem. Nós fizemos um EVBB de 25 e um BB/100 de 17, então runamos um pouquinho mal, mas também é completamente irrelevante para uma amostragem de 6 blinds, né? Então a gente fez um EVBB bem alto, headline interessante, ou seja, fazendo os caras foldarem bastante. Foram 6 jogos só, 300 mãos, mas foi legal, foi uma experiência interessante. Espero que tenha sido proveitoso para vocês. E eu realmente espero o feedback de vocês. Mais uma vez, quem é antigo aí no canal e está retomando agora junto comigo, então agradeço a audiência de vocês desde o começo. Quem chegou agora, aproveite para se inscrever, aproveita para deixar um like aí, principalmente para deixar um comentário. Vamos fazer esse canal ser uma área de entretenimento e de comunicação entre nós. Eu vou passar muito aviso importante, até no meio das lives, assim, de projetos, avisos de projetos futuros que eu tenho. Eu tenho coisa interessante aí que vai ser lançada daqui a algumas semanas, oportunidade de conteúdo gratuito para vocês, oportunidade aí de promoção, beleza? Bom, então é isso, galera. É um prazer retomar os trabalhos junto com vocês. É, espero que seja útil tudo isso para vocês e eu fico aguardando o feedback, os comentários e os likes de vocês. Valeu e até a próxima.